Bom dia, então, queridos. Podemos nos colocar de pé. Em primeiro lugar, gostaria, então, de dar os parabéns aos papais, agradecer pela vida preciosa de cada um de vocês. Os pais têm um papel fundamental, né, na educação dos filhos, na direção da família. Muitas vezes é o pai que coloca a ordem, eu brinco sempre. Eles que colocam ordem no caos. Não sei se é só lá em casa que tem caos, às vezes. Muitas vezes, né, tem situações difíceis que a gente enfrenta e às vezes eu fico, né, quebrando a cabeça para cá e para lá com as meninas, né, e daí chega o Fábio, resolve. Sim, são os homens, são práticos, são objetivos. Amém. São a figura de autoridade, de respeito do lar, né? E eu louvo a Deus, então, pela vida de vocês e que o Senhor possa continuar dando sabedoria, abençoando vocês, suas famílias, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos dar início ao nosso momento especial de louvor. A gente veio aqui, né, para encontrar o Senhor. Ontem nós aprendemos, na nossa conferência de louvor, sobre isso. Foi um tempo muito especial e que esse é o momento, né, que a gente vem de encontro mesmo, né, com o nosso Deus, aquele dia especial, né, que a gente se prepara, que a gente vem adorar o Senhor em comunidade e que a gente possa realmente, nesse momento, que é o momento da gente falar com Deus, né, de adorá-lo, de louvar o seu nome. Tem um momento que a gente ouve Ele falar e agora é o momento da gente louvá-lo. Apesar de que a gente também é edificado, né? Deus fala conosco também, através dos louvores. E é maravilhoso isso, né? Como essa, além da gente faz, mas a gente também recebe. Amém? Então, vamos todos juntos. Nós vamos iniciar com a canção das crianças hoje, tá? Bem animados. Podem chegar. Elas vão aprender sobre a oração e a confiança em Deus. Por isso a gente escolheu a música que fala: quem lê a Bíblia e ora, cresce no conhecimento de Deus. E, em consequência, cresce também a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Vamos nas palmas? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Muito obrigada, crianças. Som. Essa próxima canção
ela fala muito do nosso dia a dia. Diz assim: todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Em 1 João 4, de 16 a 18, diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele, para que no dia do juízo tenhamos confiança. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Então, queridos, somente o amor de Deus pode nos preencher perfeitamente. E somente o nosso amor verdadeiro ao Senhor pode nos trazer alegria completa, pois Deus nos criou para adorá-lo. Amém? Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. E tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas
paz e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Quem pode dizer que pode descansar no Senhor? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens,
ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Nós cantamos então que Jesus veio à terra sem majestade, em humildade, que ele é o Cordeiro que pelos nossos pecados foi morto e crucificado. Mas ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E em breve ele voltará com toda a sua majestade e glória. Nesse último cântico, vamos declarar a sua soberania e reconhecer que não há outro Deus além do Senhor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, Maravilhoso, em tua majestade. És incomparável, maravilhoso, em tua formosura. não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Vamos do início? Deus supremo Aleluia. és, soberano em glória, és incomparável, Maravilhoso,
Senhor Deus, te adoramos nesta manhã. Viemos aqui para encontrar o Senhor, dizer que Tu és santo, santo, santo. Mas Jesus deixou toda a sua glória, vindo como homem para nos resgatar. Tamanho é o seu amor por nós. Obrigada, Senhor. Não temos meios de retribuir, Pai, esse amor tão grande. Obrigada, Jesus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a palavra agora, Senhor, que vai ser falada, que nós vamos estudar, que o Senhor fale conosco aos nossos corações e transforme as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. Também peço pelo tempo das crianças, que o Senhor esteja abençoando as suas vidas, os profs, capacitando ele, e entregamos tudo no Teu altar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Todos, tudo bem? Tudo certo? Parabéns mais uma vez, né? Pelo Dia dos Pais. Para nós é uma alegria muito grande poder ser pai. E também temos o nosso Pai, né? Nosso Deus, sustentador e criador de todas as coisas. Também, de uma maneira muito especial, agradecer pela vida do pessoal do Louvor. Ontem tivemos um momento muito especial aqui esse final de semana. Agradecer a vida do Felipe, que é de São Paulo, Felipe Castelo Branco. Que nome bonito, hein? Muito obrigado por tu poder ter esse tempo de investir na nossa turma de louvor. Tinha mais de 50 pessoas esse final de semana aí. E eu ouvi falar que foi um momento muito especial, um momento muito bom. Agradecer a Deus pela tua vida, pela tua família. E seja sempre bem-vindo no nosso meio, tá? Levanta, acho que o maioria do pessoal não conhece. Levanta, por favor. Seja bem-vindo, viu? Graças a Deus que o louvor tem sido uma bênção aqui no nosso meio. O pessoal tem se puxado, tem melhorado, tem orado muito mais e Deus tem nos abençoado, né? O louvor é sempre um momento muito especial e a gente sabe que toda a glória é para Deus, né? Muito bem, a gente começou uma série sobre famílias e hoje eu estou terminando essa série. Que tivemos dois encontros, agora o terceiro, tá? Então, o primeiro foi sobre casamento e família no temor do Senhor. Falei sobre 3 pilares, Cristo sendo no centro, né? A amizade familiar, da importância que tem isso, da amizade familiar, de ser verdadeiros amigos numa família, né? E também do amor sacrificial. E o segundo foi sobre o papel e a responsabilidade da esposa e do marido. E hoje nós vamos ter a oportunidade também de falarmos sobre o papel e a responsabilidade dos filhos com os pais, dos pais com os filhos e uma pitadinha dos avós, né? Os avós só pegam a parte boa, mas é bom também, né? Final de semana vem minhas netas sempre lá em casa, é uma alegria para mim poder investir na vida delas, poder abraçar elas, ajudar elas. E eu queria pegar um texto agora que é de 4 versículos, Efésios 6, do 1 ao 4, que ele vai falar sobre o papel dos filhos, né, em obedecer, e depois também dos pais, de não irritar os filhos. Eu acho que muita gente às vezes não tem uma interpretação, não entende corretamente o que quer dizer isso. Então vamos lá. Efésios 6, do 1 ao 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irrite seus filhos, antes criam-nos segundo as instruções e o conselho do Senhor. Uma das coisas bem importantes sobre isso, que tanto os filhos como os pais fazem parte de uma família
e são muito importantes. E essa união dos pais com os filhos é uma coisa muito preciosa. E eu coloquei lá em Josué, vou ler um versículo solto no meio, só o final do versículo, Josué 24:15, porque eu me lembro quando eu era solteiro, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu logo aprendi esse versículo. E eu acho maravilhoso o que diz esse versículo. Josué 24:15 fala: mas eu e minha família, ou eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Josué, você se lembra de Josué, né? Como é que foi a história de Josué toda? E quando ele teve essa responsabilidade, né? Ele fez essa declaração para Deus de fé e compromisso com Deus. Um compromisso, uma declaração pessoal e familiar, de adorar e servir somente ao Senhor. E como Josué desafia o povo de Israel a servir ao único Senhor, porque vocês sabem que o povo de Israel tinha um monte de deuses, né? E como hoje é o Dia dos Pais, fica esse versículo para nós. A importância de nós fazermos essa declaração de fé e compromisso com Deus, de amar os nossos filhos, de cuidar da nossa família, da nossa esposa, tudo que nós já tratamos aqui. Certo, pessoal? Eu só quis colocar essa partezinha, porque nós, como pais, temos uma responsabilidade enorme. Deus nos deu muitas bênçãos, uma herança infinita, uma coisa que não termina, que são os nossos filhos e nossa esposa. Todos os nossos familiares, né? Eu vejo aqui muitas famílias sendo representadas. Começando agora no texto, papel e responsabilidade dos filhos com os pais. Efésios 6, de 1 ao 3. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo que te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É muito interessante que quando os filhos, eles começam a entender, que eles crescem, né? Que eles vão começando a ter ideias próprias, eles precisam entender que eles precisam ter uma postura de respeito e obediência a seus pais. Por quê? Porque isso é importante, tanto para o pai como para a mãe, mas principalmente isso agrada a Deus. E o que é esse respeito, né? O Fabrício fez a abertura aqui com uma questão de honrar pai e mãe, né? O que significa? É mostrar gratidão pelos pais. É muito importante que os filhos mostrem isso. Por quê? Porque os pais, as mães gastaram um grande tempo da vida delas cuidando dos pais. E os pais trabalhando, sustentando, dando o melhor para os filhos. Quando os pais dão conselho para os filhos também, eles querem o melhor para vocês. Às vezes os filhos acham que os pais se metem demais, né? E realmente se metem um pouquinho. Porque todos eles querem o melhor para os seus filhos. Querem que esses filhos cresçam, sejam felizes, tenham condições, recebam esse amor, né? Então, é verdade, nós queremos o melhor para os nossos filhos. E os filhos precisam entender, hoje parece que essa geração acha que sabe tudo, porque eles são muito bons na internet, né? Quer alguma coisa de celular, de internet, chama o filho, que os filhos... E ó, não precisa chamar filho velho, viu? Chama filho novo. 6, 7 anos já resolvem o problema para vocês. Só que a experiência de vida dos pais, todas as coisas que eles acertaram e erraram, isso vai ajudar muito aos filhos a crescerem no caminho do Senhor, que é a grande responsabilidade que nós temos. E tem um outro privilégio muito grande, talvez alguns vão dizer que é peso. Quando os nossos pais, eles envelhecem, eles precisam muito de nós. Eles precisam muito da nossa ajuda, do nosso cuidado.
Mas como que a gente faz isso, né? Porque a gente sabe que lidar com pais e filhos é uma coisa muito delicada nas famílias hoje. Porque tem várias versões, vários princípios, culturas, maneiras diferentes de tratar. A Bíblia diz que nós precisamos tratar os nossos pais na velhice com responsabilidade e sensatez. Por quê? Porque isso agrada a Deus. Então, algumas opções, eu estou passando por esse momento de cuidar de sogra, de cuidar de pai, e muitos aqui dentro estão com essa situação. Eu coloquei algumas ideias do que a gente faz com os nossos pais. Claro que nós temos que entender que nós não podemos deixar os nossos pais sofrerem, faltar alimento, faltar amor, cuidado. Mas hoje tem lar de idosos, se eles concordam, e se eles estão com demência, Alzheimer, você pode colocar, eles vão ser muito melhor cuidado lá do que propriamente com nós, que todo mundo trabalha, todo mundo tem suas coisas. Só que não dá para largar lá e abandonar. Todo dia, alguns dias por semana, tu faz uma ligação de vídeo, ou tu vai até lá, se estiver perto da tua casa. Tu pode fazer, final de semana, buscar eles, trazer para a tua casa. Então, lar de idoso, eles têm médico, eles têm assistência, eles têm tudo lá. Desculpa, nós tínhamos alguém da família que estava morrendo. A gente tirou de lá e botou num asilo, a pessoa levantou de novo, porque foi cuidada, tem controle de alimentação. Claro que não é todos iguais, mas você vai escolher dentro das condições e que ajude. É muito importante. Morar com os pais, se o cônjuge concorda, por pouco tempo. Filhos morar com os pais, tem filhos às vezes que não têm a casa própria, vão morar com os pais, também por pouco tempo é importante. Ser cuidado por parentes, se são pessoas de confiança. Pais serem cuidados por cuidadoras. Nós, graças a Deus, somos em 7 irmãos, uma noite para cada um para dormir com o pai. Eu tenho meu pai vivo ainda, e durante o dia temos cuidadoras que cuidam. E o meu pai está sendo muito bem cuidado. Minha mãe já faleceu faz 1 ano. Então são opções boas que você... Por que eu estou falando tudo isso? Gente, porque falar de mãe e pai na velhice é muito delicado. Porque hoje muitas pessoas têm muito tipo de opiniões e de interesses por trás também. Por exemplo, herança para que sobre mais para a gente depois, se tu cuidar do teu pai e tua mãe. A mama, na família italiana, é a coisa sagrada. Quem manda é a mama mesmo em casa, né? A gente sabe disso. Então, os próprios pais, eles acham, pela capacidade, pelo amor que eles tinham, de que nós temos o dever de cuidar dos nossos pais. Eles acham que nós precisamos sacrificar o nosso casamento, os nossos filhos, para cuidar deles. Gente, isso não é verdade. E não é nem bíblico. O Vanderlei falou que é para abandonar os pais. Não é isso que eu estou dizendo aqui na frente. Sei que o pessoal tem uma linguinha afiada às vezes, né? Mas, gente, eu estou dizendo que Deus coloca um filtro. Deus coloca um parâmetro muito importante em relação ao cuidar dos nossos pais. Porque hoje todo mundo dá opinião. Se você bota numa casa de repouso, os tios, os primos, os avós, todo mundo reclama, não honraram o pai e mãe. Antigamente, normalmente os filhos moravam com os pais, por isso que eles cuidavam dos pais até morrer. Antigamente, ou moravam muito pertinho, mas hoje não. A maioria mora longe dos pais. Então não tem essa condição mesma para cuidar. Só que Deus coloca um filtro. Você lembra daquele versículo lá, deixai pai e mãe, se une a sua mulher. Você acaba de sair da família do teu pai e tu passa a ter a tua família. E qual é que é o filtro? Qual é que é a lição que nós podemos tirar? A lição que nós podemos tirar é o seguinte, que nós não podemos sacrificar o nosso casamento e os nossos filhos por causa dos nossos pais. Cuidar sim, ver se eles estão sendo bem cuidados, alimentados,
demonstrar amor por eles, mas não deixem, não joguem a família para trás. Eu sei de pessoas que a esposa fica a semana inteira cuidando dos pais e abandonou o marido e a família. Isso para mim é abandono. Eu sei de pessoas que dormem 3, 4, 5 noites com a mãe e o pai, para não botar cuidadora, não botar alguém para dormir, para sobrar mais no final. Para os filhos brigar, né, na verdade, né? Porque quando entra a herança, fecha o pau. Parece que a gente é tudo estranho em casa. Então, esse princípio é muito importante. Tudo que afasta o marido e a mulher, a comunhão deles com os filhos, é inimigo do casamento e da família. Não estou dizendo que é para você abandonar a tua mãe e o teu pai. Entenda bem. Certo, gente? Eu quis dar essa pitada porque é muito importante. Demonstra amor para tua mãe, mas não sacrifica o teu marido, nem a tua esposa, nem teus filhos. Porque senão você está cometendo um pecado e isso vai trazer consequência lá na frente. Por isso que tem muitos casais, às vezes, que são que nem estranhos, só dormem junto. Às vezes nem dormem mais junto. Porque esfriaram, se afastaram, estragaram tudo. Agora vamos para a parte mais importante. Papel e responsabilidade dos pais com os filhos. Efésios 6,4 fala: pais, não irrite os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Os pais precisam tratar os seus filhos com amor, firmeza e justiça. A gente vê muito filhos sendo discriminados pelos pais. Porque o filho é mais carismático, mais queridinho, a gente dá mais atenção. Tu tem algum presente que tu quer dar para um filho, tu dá 1.000 para um e 500 para o outro. Porque ele é mais queridinho, está mais perto, às vezes é mais puxa-saco. Desculpa falar isso aí. É o preferencial do pai e da mãe. Aí os pais cometem essa injustiça. E nós, os pais, somos responsáveis para cuidar da mente, das emoções, do corpo e principalmente da vida espiritual dos filhos. Porque os nossos filhos devem refletir a imagem de Deus. Hoje em dia, nós vemos muitos pais cristãos se preocuparem em dar o melhor para os filhos. O melhor do mundo. Melhor celular, melhor marca de roupa, bons brinquedos, joguinhos, boa tela para assistir desenhos, melhor colégio, etc. Se tu tem condições financeiras, não tem problema nenhum você dar o melhor para o teu filho. Mas se é só isso, é muito pouco. Por que é muito pouco? Porque o principal é a salvação dos nossos filhos. A nossa prioridade é o Evangelho. E se nós falharmos de tocar no coração dos nossos filhos através do Evangelho, com certeza nós vamos colher depois no futuro decepções, fracasso com eles. Então, se lembre bem disso, você pode dar tudo de melhores para o teu filho das coisas do mundo se tu tiver condições. Mas também não adianta tu te endividar para dar o melhor das coisas e falhar com o Evangelho. Porque daí tu vai envergonhar o nome de Deus, porque tu está todo endividado, porque tu dá o que tem de melhor para os teus filhos. E eu sei que hoje a situação de colégios é uma coisa muito complicada. E as pessoas têm os seus valores, mas têm as suas consequências também. Se a gente não colocar os nossos filhos na presença de Deus, entregar e saber todo dia conversar com eles, fazer uma reciclagem quando eles voltar do colégio, ser o melhor amigo do teu filho, vai dar problema. Deuteronômio 6, 1 e 2 fala: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças, que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eles ensinassem, para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos, seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Moisés apresenta ao povo as prioridades mais importantes da aliança com Deus,
que é amar a Deus no presente e transmitir esse amor às gerações futuras, que são os filhos e netos. Todos nós, pais, como junto com a igreja, nós temos essa responsabilidade. Vou falar mais uma coisinha que é bem importante. A gente acha que a gente não tem compromisso com os nossos netos. Desculpa, tem uma turma que quando se aposenta vai embora, vai para a praia, vai para o campo, abandona os filhos e os netos. Está perdendo um grande privilégio. Depois, mais adiante, eu vou falar um pouquinho dos avós. A importância que isso tem, gente, da gente poder acompanhar, os nossos filhos vão se sentir mais seguros, mais amados. E nós vamos poder ajudar na instrução, na criação dos netinhos. Final de semana lá em casa é uma festa. Meus filhos são os melhores amigos que nós temos. E as netinhas estão conseguindo sentir e ver isso também. Esse negócio de se isolar quando se fica velho, desculpa, para mim é o maior erro que tem. Depois vai trazer as consequências. Então, ouçam. Moisés estava preocupado com as gerações futuras. Nós aqui dentro, essas crianças que nós temos aqui, mais de 50 crianças, nós somos responsáveis. Nós velhos aqui somos responsáveis para ajudar a cuidar, instruir, acompanhar a vida deles e estar com eles. Não se aposentar e ir embora. Deuteronômio 6, do 4 ao 7. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Os pais têm uma responsabilidade muito grande diante de Deus, de ensinar os caminhos do Senhor para as gerações futuras. Nós somos responsáveis pelos nossos jovens, pelas nossas crianças. Pais é todos nós. Isso é uma coisa muito importante, gente. Como igreja, nas nossas casas. Vamos falar um pouquinho de disciplina? Disciplina assusta, né? Porque a gente acha que disciplina é castigo. Disciplina é uma expressão de amor dos pais para com os filhos. A disciplina, quando é feita dentro dos padrões bíblicos para os nossos filhos, é uma expressão de amor dos pais. Nós não somos disciplinados todo dia pelo nosso Pai, que é Deus? Somos. E não continuamos cada vez amando mais a Ele? E isso deve acontecer em casa também com os nossos filhos, senão tem alguma coisa errada. Senão nós não estamos ensinando o padrão bíblico. Encoraja os nossos filhos a obedecer aos pais a disciplina, sabiam? E principalmente a Deus. Se os nossos filhos aceitarem a nossa disciplina, nos aceitarem, eles vão amar o nosso Deus. Eles vão ver que a gente não é carrasco, se a gente disciplinar da maneira correta. Provérbios 13, 24 fala: quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. E quem não ama, não hesita em discipliná-lo. Grande verdade. Quando deve começar a disciplina? Tem um monte de bebê aí, né? O que você acha? Quando começa a se manifestar as manipulaçõezinhas, com 5, 6 meses, aí essa gurizadinha aí já faz a mãe ficar de cabelo em pé, né? Quando começa a se manifestar essa natureza pecaminosa da criança, essa manipulação, e esse nhenhenhé, trocou, não tem xixi, não tem cocô, está alimentado em nhenhenhé, está precisando de uma disciplina. É muito simples, lá nós temos experiência lá. Com os 3 filhos a gente errou e acertou um monte lá. Mas a gente mais disciplinava e errava do que menos disciplinava.
Sempre dava uma parte na frente. Nenhum deles morreu, viu? Está tudo ok lá. E a vara? Usar a vara com que idade? Está tudo na Bíblia. Tem mais de 30 versículos bíblicos mandando usar a vara. Cada um decide como faz. Depois recebe as consequências do resultado da sua própria disciplina. Usar a vara aqui com que idade? Olha, teve um lá em casa, tem uns que não precisam, mas teve um lá em casa com 6 meses, já ganhou uma varadinha na bunda. Não morreu, parou, começou a obedecer mais, sentiu o drama. Outros já não precisaram. Então, gente, é vocês que vão decidir juntos. Marido e mulher, né? Provérbios 22:15 fala: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Eu sei que hoje é até proibido bater por aí. Cada um decide o que quer fazer. E cada um recebe depois, de volta, o quanto disciplinou e o quanto não disciplinou. Mas os pais podem decidir junto. Hoje tu pode cortar privilégios, dar castigos, né? Os pais precisam saber que as consequências vão vir. Não tenha medo de bater. Ó, meus filhos todos apanharam. Tinha um que apanhava 3, 4 vezes por dia. E hoje é um santo homem. Eu posso dizer aqui que todos os meus filhos apanharam com vara e graças a Deus, não é por isso só. Mas pela graça e misericórdia de Deus, eles estão bem, estão firmes e são os nossos melhores amigos. Estão conosco. Provérbios 29:15 e 17 diz assim: a vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Discipline seu filho, e esse lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Os filhos precisam aprender que quando eles estão na casa dos pais, eles estão sobre a autoridade dos pais. Até o momento que eles estão sobre o teto. E os pais é que dão as regras. Os pais que são responsáveis e exigem o respeito. Depois, quando eles forem embora, eles fazem o que eles quiserem. Mas em casa, quem dá as regras não é o filho. Não é o filho que decide a comida, não é o filho que decide quando vai sair, não é o filho que faz o que quer, e os pais têm que obedecer. Ah, eu tenho que agora parar aqui porque o filho quer dormir. Vai dormir junto com os outros. Vai se organizar. Nossos filhos sempre foram carregados conosco. Muitos anos eu vim na aliança de ônibus, com os 3 filhos pendurados, eu e a minha esposa. E não morremos. E eles dormiam com nós, levantavam conosco, e não morreram. Estão aí. Quando os filhos se tornarem independentes e eles escolher e decidir o seu próprio caminho, nós pais devemos estar perto deles, orando, confiando em Deus, entregando o futuro deles, tentando levar aquela vida espiritual, vida profissional, familiar também. Nós pais, se nós empenharmos para nós sermos os melhores amigos dos nossos filhos, eles não vão se perder. Nós vamos poder ajudar os nossos filhos a continuarem num caminho bom e não num caminho de perdição. Precisamos orar mais pelos nossos filhos, ensinar o Evangelho de Jesus Cristo sobre pecado, sobre perdão, sobre crer, sobre arrependimento, sobre fé, sobre a obra de Cristo na cruz, sobre participar da igreja, mas você precisa vir também, tá? Não adianta mandar o filho só vir para a igreja e você vir uma vez por mês, sei lá quando. Você não vai ser um bom testemunho. O teu filho, desde pequeno, ele tem que aprender que tem que respeitar, que tem que amar, que tem que fazer as coisas certas. Os pais também precisam ensinar os seus filhos sobre o jugo desigual. Gente, isso é muito importante. Vai livrar muito a dor de cabeça de vocês. 2 Coríntios 6, 14 e 15 diz: não se põe em jugo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, o que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, quem há de comum entre crente e descrentes?
Cuida quem teu filho vai namorar. Se é uma pessoa convertida ou não. Com quem vai se casar, se é uma pessoa que ama a Deus ou não. Não que só que diz, mas que mostra que ama a Deus. Que seja uma pessoa convertida. Hoje a gente vê muita gente se perdendo, muitos filhos se perdendo porque estão namorando pessoas não cristãs. A gente vê muita gente casando com pessoas não cristãs. Até uma sociedade, não monta uma sociedade com uma pessoa que não é cristã. Não monta. Como ficam os valores, princípios, criação dos filhos? Tu quer criar de um jeito, a pessoa vai criar do outro. Tem algo bem importante aqui, que são os princípios e valores que nós, como pai, devemos ensinar aos nossos filhos. Gente, se você se dedicar a ensinar essas coisas para o teu filho, você já está cumprindo algo muito bom para a vida dos teus filhos. Claro que é importante aqueles valores das coisas do mundo, mas, gente, não tem nada que se compara e agrada a Deus, e tu ensinar isso para os teus filhos. Você, o cônjuge, ensinar para os teus filhos. Gaste um tempo durante a semana, durante o dia, para ensinar para os teus filhos. A relação que eu vou ler agora aqui. Tirei algumas. Ensine aos seus filhos a importância do Evangelho de Jesus Cristo. Ensine aos filhos a ter intimidade com Deus, orar, meditar na Bíblia. Parece uma coisa tão óbvia, né? Ensine os filhos a ter o temor e submissão ao Senhor. Ensine os filhos a importância de ser discípulo de Jesus. Ensine aos filhos a importância de obedecer os pais. Não deixa o filho mandar em casa fazer o que quer, senão ele grita. Cada grito que dá, uma varada na bunda, resolve o problema dele. Ensine os seus filhos a escolherem os amigos. Se ele não respeita os pais, vai respeitar quem? Vai respeitar o governo? Vai respeitar os outros? Vai respeitar ninguém. Ensine os teus filhos a escolher os amigos. Quando o teu filho quer dormir na casa de alguém, se não for cristão, chama aquele alguém para dormir na tua casa. Eu e a Marilena cuidamos muito disso. Cuida dos amigos que levam os filhos para o mato, viu? Que levam o filho à perdição. Ensine os filhos a respeitar e amar o próximo. Ensine os filhos a amar as pessoas que estão a respeitar, cumprimentar. Ah, é tímido, é não sei o quê. Manda cumprimentar. Manda respeitar, porque se eles não respeitam as pessoas, não vão respeitar nem os pais, não vão respeitar ninguém. Tem que amar o próximo. Ensine aos filhos a visão saudável sobre o amor. Jesus é a fonte do amor. Não ensina esse amor da televisão aí. Ensine aos filhos a lidar, como gastar com o dinheiro, mexer com o dinheiro. É bem importante isso. Meus filhos, todos eles tinham poupança. Cuidavam do dinheiro, se viravam, entendiam. Aliás, eles têm fama de pão duro. Todos eles, tá? Porque dizem que o pai também é pão duro, então eles também são. Mas eu vejo para o lado positivo, o lado bom. Ensine os filhos a trabalharem desde pequeno, fazendo as tarefas do quarto, ajudando na louça, fazendo as coisas. Gente, não tem idade. A minha netinha de 2 anos ajuda a secar a louça, ela vai guardando na prateleira de baixo. Ensine os filhos sobre o controle da língua, cuidar o que falam dos outros. Ensine os filhos a pedirem perdão e perdoar, isso é fundamental. Se o teu filho não sabe pedir perdão para ti, é porque você não pede perdão e você não ensinou sobre o perdão. Se o teu filho não pede perdão para os outros, porque ele não aprendeu em casa. Ensine aos filhos a importância de participar da igreja semanalmente, mas você tem que vir, né? Não mandar só os filhos largar na porta e ir embora. Ensine aos filhos que a disciplina é uma expressão de amor que Deus nos ensinou. Disciplina é coisa boa. Eu ganhei cada varada, uma varada do meu tio, porque o meu pai era motorista de caminhão. E eu não me arrependo das varadas que eu levei dele. Porque eu aprontava. Eu não era fácil. Ensine os filhos a respeitarem as autoridades, os líderes da igreja. Se não respeita os pais, não vão respeitar os outros.
Se você não ensinar os teus filhos a respeitar o teu cônjuge, eles não vão respeitar os outros. Agora vem a parte boa aqui, ó. Ensine os seus filhos sobre sexualidade, relação sexual. Quando pode e quando não pode. Vanderlei não fala isso, que tem gente jovem, aí, de 10, 12 anos. São profissional. Principalmente se tem computador, se tem celular, eles são profissional. O que eles aprendem no colégio, se falar de sexualidade, eles dão uma aula na gente, hein? Você pode ter certeza disso. Vão guardando. Papéis e responsabilidade dos avós com os netos. Agora a parte boa. Provérbios 17, 6. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são um orgulho dos seus filhos. Nós, avós, somos coroados por Deus. Quando a gente pode investir nos nossos netos, estar junto com eles, com os pais, é muito importante. Nós temos o dever de orar com os nossos netos, falar do Evangelho, cuidar deles, amá-los, gastar tempo com eles, brincar com eles, contar histórias, ajudar na disciplina, quando eles estiverem conosco. Falar da grandeza e da bondade de Deus. Eu e a Maria Helena estamos passando uma fase maravilhosa com as nossas netas. E elas não são fáceis, viu? Estão tudo com as garrinhas de fora. Mas, gente, que bênção, que bênção. Que bênção poder orar com elas. Que bênção poder conversar com elas, falar dos assuntos. Vocês não sabem as perguntas que elas fazem. Gente, é maravilhoso. Se tu morar na praia ou no campo, não estou dizendo que é pecado ter casa na praia e nem no campo, não vou interpretar mal. Eu estou dizendo morar, passar, ver netos e filhos uma vez por ano, ou 2 vezes por ano. Gente, desculpa, na minha opinião, é crime. É crime porque, gente, vocês estão perdendo algo maravilhoso, e é o que Deus fala aí. O que Moisés estava preocupado. Hoje nós temos um monte de jovens e crianças abandonadas por aí, perdidas porque não tem um velho, desculpa, vou falar mais bonito, um experiente, para acompanhar essas pessoas. Os velhos estão se isolando, se escondendo, não estão fazendo a obrigação deles. E Deus vai cobrar isso muito caro. Concluindo, porque hoje é domingo, todo mundo tem que ir para casa, fazer o churrasco. Meus filhos estão lá em casa fazendo churrasco para mim. Estou muito feliz com isso. Eles se organizaram, tenho 2 presentes para receber. Graças a Deus, e a misericórdia de Deus fez isso acontecer na minha vida, na minha esposa. E a gente está muito feliz com isso. Conclusão. Filhos, como vocês têm tratado seus pais? Com obediência, respeito e amor? Cada um responde para si próprio. Filhos, vocês têm ouvido os conselhos dos seus pais e tratado eles com todo o respeito? Mas o meu pai só dá conselho furado, ele não é cristão. Agradece quando ele te dá um conselho. Ouve. E se não faz parte da tua vida, do teu momento, ele quer te ajudar daquela forma, ignora depois o conselho. Mas respeita teu pai. Não chama ele de burro, não chama ele de bobo. Respeita ele e agradece pelo conselho que ele deu. Os filhos, eles têm que entender que eles têm que participar, respeitando, sabendo que os pais fizeram tudo o que puderam. Eu saí de casa com 8 anos. Vou reclamar do meu pai e da minha mãe, trabalharam que nem uns loucos com 8 filhos para sustentar. Meu pai a vida inteira na rua, eu vou ficar magoado com ele? Não. Fui procurar uma casa para morar, com 8 anos. Perdoei eles, e eu amo eles. A minha mãe já foi, meu pai, estou toda terça-feira dormindo lá na casa do meu pai. E final de semana trazendo ele para minha casa.
Quando chega, nós temos, graças a Deus, que nós somos em 7 irmãos, né? Eu sei que tem muitos que não podem, é um filho só, ou 2 filhos. Mas, gente, valorizam. Pais, vocês têm tratado os filhos com amor, como bênção de Deus, sendo justo com eles, não dando privilégios para um, tirando dos outros. Tudo isso vai ficar na conta tua da justiça que você prometeu para o teu filho. Faz para um, faz para todos. Não tenha preferência, cada um tem um amor diferente para transmitir para nós e para receber. Tenho 3 filhos, um é diferente do outro. Eu tenho que lidar com eles diferentemente. Mas eu não posso ser injusto. Irritar filho é ser injusto. Vocês têm investido na salvação dos filhos, ou só se preocupado em dar o que é melhor do mundo? A conta vai ficar muito alta se você tem feito isso, se preocupado só em trabalhar que nem um louco para dar as coisas melhor para o teu filho. Eu não estou dizendo que isso é pecado. Por tu exagerar aí, tu está pecando na questão de não ensinar o evangelho, não demonstrar amor, não acompanhar a vida dele, não se importar, chorar com ele. Já chorei com meus filhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque primeiramente o Senhor é o nosso Pai. E o Senhor nos resgatou dando a coisa mais importante, que é a vida de Cristo naquela cruz, pelos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. O Senhor é o maior exemplo de pai. O Senhor é o maior exemplo de filho. Nos ajuda. Aqui como comunidade, como igreja, sabemos que tem um monte de filhos, todos nós somos filhos e muitos já são pais. E muitos são avós aqui no nosso meio. Pai, nos abençoa, nos ajuda, porque por nós não conseguimos fazer nada. Só quando nós admitimos e pedimos a tua ajuda. Tantos filhos aqui que têm desobedecido seus pais, não têm sido fiel aos seus pais, quebranta o coração deles, trabalha na vida deles. Tenha misericórdia, Deus, para que eles sejam bons filhos. Filhos que respeitam seus pais, que cuidam dos seus pais. E nós, pais, que a gente demonstre amor pelos nossos filhos. Que a gente cuide dos nossos filhos. Não importa onde eles estão, qual a condição deles, muitos não são nem convertidos. Mas que a gente continue demonstrando amor, não concordando com os erros deles, mas amando eles, estando próximo deles, se importando com a vida deles. Quebra esse orgulho de pai, esse orgulho de autossuficiência, de individualismo, de achar que a nossa missão está cumprida porque nós se aposentamos e cuidamos um pouquinho dos nossos filhos. Não foi isso que Moisés mostrou na Bíblia. Não foi isso que o Senhor falou com Moisés. Que nós somos responsáveis pelas próximas gerações, tanto na casa, na família, como na igreja. Pai, tenha misericórdia, nos ajude. Abençoa esse domingo, abençoa as nossas vidas, que essa celebração, Pai, tenha sido para a glória e honra do Teu nome. É isso que nós te pedimos, agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Dá tempo para chegar em casa, fazer o churrasco, descansar, abraçar os filhos, os pais. Que Deus abençoe vocês.